A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 28, depois nós vamos ler do 31 ao 37 e do 45 ao 47, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Versículo 31 ao 37. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus, contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Pulemos então agora do 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, e diante da Tua Palavra que é inerrante, que é, Senhor Jesus, insolúvel, que é eterna, diante da Tua Palavra, Senhor Jesus, nós estamos e pedimos que a Tua Palavra fale aos nossos corações. Espírito Santo, traga cativo o nosso entendimento, e que venhamos, ó Deus, ser transformados pelo poder que há na Tua Palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, falar um pouquinho sobre essa história tão batida. Eu acho que se fizéssemos um levantamento, eu acredito que eu li isso. Quando a Grace ficou grávida do meu primeiro filho, do nosso primeiro filho, o Heitor, a minha ideia era colocar o nome dele de Davi. E aí, se não me falha a memória, eu vi um estudo que dizia que a maioria dos filhos de crente, o primeiro nome do filho era Davi. Então, o nome mais popular no meio dos filhos de crente era Davi. E aí eu falei: não, então o meu não vai ser Davi, quero outro nome. E aí foi uma indecisão para o nome, e um primo meu deu a sugestão de Heitor. Eu gostei desse nome, gostei do significado, então o Heitor foi batizado como Heitor. E não teria outro nome para ele a não ser Heitor. O meu Heitor tem cara de Heitor e não tem cara de Davi. Assim foi com o Estevão também. Ele é o Heitor e o Estevão é o Estevão. Mas Davi, irmãos, ele foi um camarada, o homem segundo o coração de quem? De Deus. E esse moço, que mais tarde vai ser o rei
que vai suceder Saul, esse moço era usado por Deus desde a sua infância, desde a sua juventude. Nós estamos aqui diante de um estudo a qual estamos trabalhando uma vida com propósito. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós vemos que a palavra do Senhor diz que Deus mantém em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele se confia no Senhor. Deus então mantém em perfeita paz aquele cujo tem um propósito firme e que confia no quê? No Senhor. Davi era esse cara. Davi era esse jovem que confiava no Senhor. Davi estava diante de uma grande dificuldade, diante de um grande desafio. Davi se deparou no campo de batalha, indo a mando de seu pai, levando um pouco de sementes torradas, pães para os seus irmãos, grãos e pães para os irmãos, e queijo para os oficiais. A Bíblia diz que quando Jessé chamou Davi e lhe incumbiu dessa missão, Davi já tinha sido ungido rei, mas mesmo assim Davi continuava a apacentar as ovelhas do pai no rebanho, no deserto. Você sabe muito bem que Deus falou para Samuel: vai até a casa de Jessé, e da casa de Jessé vai ser ungido o novo rei de Israel. Samuel então pensa que poderia ser Eliabe, o mais velho, ou os outros subsequentes. Eram 8 irmãos, Davi era o caçula deles, 8 homens e 2 mulheres. Davi era o caçula deles, e nenhum daqueles homens foi escolhido por Deus. Samuel então pergunta para Jessé: mas por acaso você não tem mais nenhum filho? E eles mandam chamar o Davizinho, que estava no deserto cuidando das ovelhas. Davi então ali na frente de todos é ungido o próximo rei de Israel. Agora os seus 3 irmãos mais velhos foram para o campo de batalha. Jessé chama Davi, quando provavelmente chegou em casa no final da tarde, disse: amanhã bem cedo você vai ver como é que estão os seus irmãos no campo de batalha. Leva esse agrado aqui para eles e também para os comandantes. Davi sai de madrugada, e o texto diz que ele deixa as ovelhas do pai com um guarda, com outro pastor no deserto. Ao chegar lá, Davi se depara com uma cena que está se repetindo há 40 dias, 2 vezes por dia. Então foram 80 vezes que um homem gigante, chamado Golias, de quase 3 metros de altura, ou de 3 metros de altura, vinha e afrontava o exército do Deus vivo. Vinha e afrontava aquele povo. Davi, quando chega, vê que aqueles exércitos estão enfileirados, e ele começa a ver o que está acontecendo e perguntar o que está acontecendo. E os soldados, então, os irmãos sabem muito bem, já conhecem esse texto de cor, narram para Davi, nos mínimos detalhes, o tamanho daquele homem, o peso da sua couraça, que pesava mais de 60 quilos. Narram para aquele homem, para Davi, que aquele homem tinha aproximadamente 3 metros de altura, e que só a ponta da sua lança, que era de ferro, pesava 8 quilos. Aqueles homens já tinham durante 40 dias estudado Golias, nos mínimos detalhes, e nenhum deles teve a coragem ou a ousadia de enfrentar. Estavam aí uma grande responsabilidade também, porque o Golias chegava para afrontar e dizia: olha, vamos fazer o seguinte, não precisa mais ter derramamento de sangue, basta um de vocês. Se vocês me matarem, um de vocês me matar, nós vamos servir vocês. Agora, se eu matar um de vocês, vocês me servirão. Talvez passou pela cabeça de algum deles de enfrentar, mas e o medo? E se eu perder? Tem muito mais em jogo do que somente a minha derrota. Davi então, depois passado 40 dias, chega lá, no 40º dia chega Davi, carregado
de pão e queijo, com a roupinha de pastor, o alforje de pastor, cajado de pastor, vestido como um pastor, e começa aquele garotinho caminhar, aquele adolescente caminhar entre aqueles homens fardados e armados, montados em armaduras, e começa a perceber no rosto daqueles homens o medo diante de uma grande dificuldade. Essa dificuldade, irmão, não é uma dificuldade psicológica. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Entenda que o gigante ali não é uma metáfora. O gigante ali não é uma perseguição espiritual. O gigante ali não é um sentimento. O gigante ali não é uma luta halógena. O gigante ali é um homem com mais ou aproximadamente 3 ou 3 metros de altura. Guerreiro desde a sua mocidade, invicto. Um homem que já tinha derramado o sangue de todos os seus inimigos e até ali não tinha perdido nenhuma batalha. Eu não estou falando de guerra moderna. Eu não estou falando de pessoas, soldados entrincheirados dentro de trincheiras, atirando com metralhadoras, ou de dentro de bunkers, ou escondido na mata ou nas rochas, atirando com uma arma de sniper a 800 metros, 900 metros, 1 quilômetro de distância. A Bíblia nos narra aqui, irmãos, uma guerra de verdade, onde o camarada tinha que ser um homem valente. Era marcado o horário, e naquele horário se encontravam em um campo de batalha, ali chamado Vale de Elá. E não pense que a morte era no tiro ou na traição. Aquele soldado que ia para aquele campo de batalha, ele sabia que se fosse para morrer, ele seria morto ao fio da espada, transpassado por uma lança, esmagado por um machado. Talvez a morte dele não seria rápida. Se ficasse vivo, seria levado como escravo. E aqueles homens treinados para a batalha, adestrados na arte da guerra, temiam aquele gigante. E aí você pensa de novo no Davi. Roupinha do pastor, sandalinha do pastor, cajadinho do pastor, alforje do pastor. Quando ele ouve a proposta e diz: olha, o rei vai dar a filha dele em casamento e grande riqueza, Davi diz: eu vou matar esse cara, eu vou matar esse homem. E nós vemos aqui a intenção de Davi, e não é apenas por causa do prêmio de Saul, mas sim porque aquele homem afrontou o exército do Deus vivo. Davi viu aquilo que ninguém mais viu, e é isso que faz a diferença. Quando nós temos um propósito certo na nossa vida, nós vemos aquilo que ninguém mais consegue ver. Quando o nosso propósito está firme no Senhor, nós temos uma visão espiritual daquilo que ainda não aconteceu. Todo mundo via o tamanho do gigante, o tamanho da mão do gigante, o tamanho da couraça do gigante, a lança que o gigante usava, o peso da ponta da lança do gigante. Todo mundo sabia isso. Mas Davi, quando chegou no campo de batalha, ele tem um discernimento e diz: quem é este incircunciso? A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão. A circuncisão foi um pacto que Deus fez no deserto. Davi, ao chegar no campo de batalha, não que ele fosse cego e não visse que aquele homem tinha total possibilidade de acabar com a vida dele, mas Davi não olhou para o gigante, mas sim para o seu Deus. Quem é este incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que não participa da mesma aliança, que não é guardado pelo mesmo Deus para afrontar esse Deus? Eliabe então fica nervoso, e Davi aqui vence o seu segundo gigante. O primeiro gigante que Davi vence é o gigante do medo. Ele venceu, ele foi na contramão. Agora o segundo gigante que Davi vai vencer é o gigante do desprezo familiar. Não existe nada pior do que você ser desmotivado
ou desacreditado pela própria família. De você chegar para alguém da sua família com aquele plano, com aquele sonho, com aquele desejo, e você sabe que você não tem no momento os recursos, mas você confia em Deus, e você está crente em Deus que vai dar certo, e aí você fala para aquela pessoa, e a pessoa diz: quem é você? Você não vai conseguir. Você está me falando isso só porque você é soberbo. Olha o que Eliabe fala para Davi no 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Você veio aqui só para ver nós morrer. Eu sei o que você quer. Você quer chegar e dizer: olha, eles perderam. Eu conheço a tua presunção. Quem está falando aqui para Davi é carne da carne dele, é sangue do sangue dele, é o próprio irmão. Quem é você? E quantas pessoas estão desmotivadas, irmãos? Quantas pessoas estão sem esperança, porque estão dando ouvido? Pastor, mas é meu irmão. Eu sei, meu irmão, mas se Deus falou na sua vida, se Deus lhe prometeu, não interessa a palavra do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, do seu primo, não interessa, o que vai se cumprir é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Davi então respondeu no 29, o que eu fiz agora? Já estava acostumado, coitadinho, né? O que eu fiz dessa vez? Fiz somente uma pergunta. E Eliabe soltou as patas nele. Sabe por quê? Toda pessoa infeliz é frustrada. E toda pessoa frustrada, ela não consegue conviver com quem tem esperança e é satisfeito. Essa pessoa não consegue aceitar a ideia de que o outro consegue ir além. Eliabe era o mais velho, quem sabe treinado no exército de Saul, treinado na arte da guerra, e agora chega o irmão mais novo, que não é ninguém, pastor de ovelhas, insignificante, e diz: eu vou matar esse que está afrontando. Quando Saul fica sabendo disso, chama ele para conversar, e diz: olha, Davi, é muito interessante o seu ânimo, mas ele não, Davi, com ele não, você não tem vez. Você não tem vez porque você é moço, você é jovem, você é pequeno, você é incapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, na idade que você tem hoje, Golias já tinha matado muita gente. Golias é valente, Davi. Você é um pastor de ovelhas. Davi então abre o jogo. A Bíblia não diz se ele já tinha comentado isso com os irmãos, ou com o pai, ou com a mãe, mas ele chama o rei da responsabilidade e diz: olha, rei, você não sabe a da metade, do culto você não sabe a metade, da oração você não sabe a metade, estava eu apacentando as ovelhas, e veio um leão, e depois veio um urso. Você que é pai e mãe, você vai me entender. Imagine que você está no zoológico, com seu filho, com a sua filha, e num descuido, e isso acontece muito, viu? Tomem cuidado. O seu filho ou a sua filha cai dentro da jaula do leão. Você que é pai e mãe, você entra para salvar? Sem pensar. Salvou a criança do leão. Você vai no zoológico outro dia de novo. Filho, pelo amor de Deus, o abençoado vai cair dentro da jaula do urso. Você salvou ele do leão. Você pula para salvar ele do urso? Você pula, sem pensar. Você faz isso por um filho, por um neto, por uma esposa. Você faz. Se você ama, você faz. Agora imagine que você é criador de carneiro. Tem um circo na cidade, ou zoológico, e foge o leão do zoológico. E aí o leão pega um dos seus cabritos, um dos seus carneiros, uma fera selvagem, que é capaz de abrir feridas de mais de 10 centímetros de profundidade.
que é o rei da selva, não tem medo de nada, topo da cadeia alimentar, não tem predador para o leão. Você vai brigar com o leão por causa de uma ovelha? De um cabrito? Você não vai brigar. Um urso pode pesar mais de 700 quilos, dependendo da raça do bicho. Uma patada de um urso esmigalha o crânio de um homem. Você vai entrar numa briga com um urso que está com fome, que acabou de pegar um animal do seu rebanho? Por que é então cargas d'água que Davi fez isso? Por que é que Davi entrou numa luta corporal com um leão e com um urso? E a resposta está no versículo 28. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? As ovelhas, para Davi e para a família, significava a existência, a prosperidade, a alimentação, significava tudo para eles. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Que quando vem muito fácil na mão, a pessoa não dá valor, e aí deixa o leão levar, deixa o lobo comer, deixa o urso devorar. Agora, quando é sofrido, quando vem com dificuldade, quando aquelas poucas ovelhas é a única coisa que você tem, e a sua família depende daquilo, você briga com o leão, você briga com o urso, você agarra ele pela barba, e é você ou ele. Nós precisamos, e abra um parênteses aqui, implantar essa mentalidade nessa geração. Essa geração que não tem aprendido a dar valor para nada, está chegando muito fácil na mão, e nós precisamos fazer com que eles entendam. Davi então chega para o rei e diz o seguinte: olha, o senhor não sabe, mas aquelas poucas ovelhas eu defendi com unhas e dentes contra um leão e contra um urso. Foram duas situações e nas duas eu matei, e o mesmo Deus que foi comigo naquela situação será comigo nessa. Davi então mostra para nós, irmãos, que o mesmo Deus que nos deu vitória no passado, que nos deu livramento no passado, continua sendo o mesmo. Não desanime diante dessa luta que você está enfrentando. Talvez hoje você está diante de um gigante, aí sim eu falo de maneira metafórica. Muitos gigantes, irmãos, somos nós mesmos que criamos, outros estão aí externamente. Tudo que for maior do que você, tudo que queira amedrontar você, tudo que queira diminuir você, tudo que queira causar medo em você é um gigante. Muitos deles nós mesmos criamos, no nosso íntimo. Lembre-se das vitórias do passado, é o mesmo Deus. Por isso Davi, ele disse para o rei: olha, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, e me livrará das mãos deste filisteu. E aí o rei disse: então vai. Davi chega no campo de batalha, vocês sabem que não deu muito certo a armadura de Saul, e ele vai com a dele mesmo. Pega algumas pedras, 5 pedras, e a hora que o gigante sai da fileira e vem em direção a ele, ele com a funda lança aquela pedra no meio da testa do gigante. A Bíblia vai além e diz que aquela pedra foi lançada com tanta força que se encravou na testa do gigante. Por não ter nenhuma espada na mão, Davi corre até o corpo caído e corta a cabeça, decepa Golias. Sabe o que é isso, irmãos? Nós temos que entender que os gigantes da nossa vida não estão de brincadeira. A promessa que o gigante fez para Davi foi que ele iria entregar a carne dele para as aves do céu e para as bestas feras da terra. Aquele homem amaldiçoou Davi, amaldiçoou o exército, amaldiçoou o Deus vivo. Existem coisas na nossa vida que nós temos que parar de tratar como se fossem nossos amigos. Não pense que o gigante que você está enfrentando, ele está brincando contigo.
Na primeira oportunidade ele vai acabar com a sua vida. Você precisa matar aquilo que está te destruindo. As pessoas estão vivendo, irmãos, de uma maneira brincando com o perigo. Estão brincando com coisa séria. E não entendem que não é assim, irmãos. Existe sim trevas, existe sim demônios, existem sim forças espirituais malignas que labutam e trabalham todos os dias para destruir a sua vida. Que roubam, matam e destroem. E a única causa de você não ter sofrido esse efeito ainda é a misericórdia de Deus que se renova na sua vida e na minha. Nós precisamos tomar a postura de Davi. Parar de olhar e dizer: eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo. Nós temos que olhar para o nosso Deus e ter um propósito firme em Deus e dizer: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou vencer. Não porque eu sou forte, não porque eu sou grande, não porque eu sou hábil, mas porque do Senhor é a guerra, porque o Senhor está comigo e o Senhor salva e livra. Amém. Davi então foi em direção ao filisteu e com uma pedra e uma funda derrubou aquilo que aquele exército todo durante 40 dias, armado até os dentes, não conseguiram fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque ele confiava no Deus que não precisa de arma para acabar com os seus inimigos. Eu quero então convidar você a pensar que você está em guerra. Eu quero convidar você a pensar e a mapear quais são os gigantes que você está enfrentando, ou quais são as feras que você está enfrentando. Não temas, não tenha medo, continue firme, confiando em Deus, sabendo que Deus vai entrar com a provisão. Davi derrubou aquele gigante, aquilo que para todo mundo era impossível. Davi fez, porque confiou em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Seja conosco. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.